A Daniela Lima tem um bastidor sobre esse assunto, né, Daniela? Roberta, acho que é importante para quem está em casa. Olha, quando o presidente da Câmara fala dessa obstrução, que de fato está vindo do principal nome do Centrão, que é o mais próximo do governo, o deputado Arthur Lira é o líder dessa obstrução, ele está correto. Sim, a base do governo sabotando votações de interesse do governo. O que é que ele não conta é que o pano de fundo disso é uma guerra por poder na Câmara entre ele e Arthur Lira, ambos virtuais candidatos a seguir, Maia a seguir na presidência da Câmara em 2021 e Arthur Lira a derrotar o grupo de Maia para ser presidente da Câmara em 2021 com o apoio do governo Jair Bolsonaro. Essa queda de braços pela sucessão na Câmara está transformando o ambiente em algo bastante perigoso para projetos que são, de novo, fundamentais para os funcionamentos mais básicos do país. Vem para cá, Renata Agostini, que aí a gente já detalha esse bastidor. Renata, eu e você que apuramos juntas, a gente já detalha ele aqui em parceria. A questão é a seguinte, a gente está falando aí de orçamento, de auxílio emergencial, ainda tem ministro falando de reforma, mas o fato é que, para que alguma coisa dessa pauta ande, era preciso que os deputados tivessem aprovado em julho a lei de diretrizes orçamentárias, o que não aconteceu. Essa lei que precede a votação do orçamento, é ela quem diz, olha, você vai fazer o orçamento, você vai dizer onde o dinheiro do Brasil vai ser gasto no ano que vem, com base nessas premissas. As premissas estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, famosa LDO, que deveria ter sido votada em julho e não foi. O fato é que agora o Centrão já fala em votar o orçamento, ou seja, em dizer quanto vai investir em educação, quanto vai investir em saúde, em março de 2021, fevereiro, março de 2021. Por quê? Que é quando você vai ter já definido o novo presidente da Câmara. Renata tem a apuração de como é que o governo está vendo esse problema, porque coloca em jogo, a gente está falando aí, o que vai ser depois do auxílio emergencial? Não dá para saber, a gente não sabe nem se vai ter orçamento. De fato, nesse momento a gente não sabe quando a gente vai ter, algum orçamento vai ter que ter, né? A gente não sabe quando a gente vai ter. Em termos de diagnóstico, o Palácio do Planalto, hoje a articulação política enxerga da forma como o Rodrigo Maia enxerga. Olha, temos um problema, a pauta está travada por duas razões. Uma porque, de fato, o governo colocou ali urgência nesse projeto da cabotagem e a regra é essa. Ele, então, trava a pauta. Por que existe essa regra? Que é para justamente a casa apreciar o projeto que o governo quer que seja apreciado de forma urgente. Então, tá ali. O governo diz, eu não vou retirar a urgência, porque eu tenho interesse em votar. Mas o segundo problema é a nossa própria base. Então, nem adianta também eu forçar a mão nesse projeto, porque integrantes importantes da base aliada do governo estão nesse movimento para impedir votações. Um enrosco, esse que Daniela falou, essa disputa de poder em torno da Comissão Mista de Orçamento. O fato concreto agora é todo mundo fazendo conta. Falta pouco tempo para o final do ano, não há um acordo sobre eventualmente prorrogar os trabalhos para janeiro. E a gente estava num momento falando ali de projetos grandiosos, né? Como fica a reforma tributária, dá para aprovar uma parte até o final do ano, pelo menos na Câmara. Essa PEC emergencial que pode entrar ali o novo formato do Bolsa Família, todo mundo olhando para esses grandes projetos ou reformas e, de repente, o próprio governo, a equipe econômica, levanta o dedo e fala, olha, vocês esqueceram que tem ali a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser aprovada até o final do ano. E, claro, a própria base, deputados ali alertando que não adianta ficar falando passos lá na frente sem resolver um problema muito simples, que é a própria LDO. Por que a equipe econômica levantou o dedo para alertar que precisa ser visto essa questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Porque aí, segundo o próprio secretário do Tesouro Nacional, se não tiver isso aprovado até o final do ano, chega em janeiro e não dá para executar ali os gastos do governo, não dá para pagar de conta de luz a salário. Na prática, há um entendimento hoje que chegaremos a esse ponto? Provavelmente não, dá para votar sim, primeiro e segundo turno até o final do ano, mas isso expõe que a gente tem uma pauta muito congestionada e um enrosco político a ser resolvido aí em pouco tempo nas próximas semanas. Daniela e Roberta.